O Islã é uma força religiosa, social e política de enorme importância. Mas apesar disso, na América e na Europa, sabe-se pouco ou nada sobre a segunda religião com mais seguidores no mundo inteiro, bem como sobre o homem por trás de sua fundação, um homem venerado como um profeta sagrado por 1/5 da população mundial que pratica a religião muçulmana. E depois de muitos anos de conflitos religiosos no Oriente Médio, não são poucos os que desenvolveram uma visão adversa em relação a esta religião. Mas, independentemente do que se pense dela, é de grande importância conhecer mais sobre ela e sobre seu fundador chamado Maomé. Então, neste vídeo, vamos falar sobre o pai fundador do Islã, o comerciante, o religioso, o militar e o governante que mudou a história de grande parte do mundo. Fala Reinaldo Carrillo e isso é a Nova Enciclopédia. Maomé nasceu na Península Arábica, especificamente em Meca, no que atualmente é conhecido como Arábia Saudita, por volta do ano 570 d.C., e fazia parte da tribo chamada Quraish, que era a mais importante da cidade naquele momento. Naquela época, a área árabe estava desarticulada e desagregada em pequenas cidades e vilas, habitadas por tribos nômades e clãs. Cada uma possuía seus próprios deuses, deusas, costumes e interesses distintos. Naquela época, antes do surgimento do Islã, 3 grupos diferentes viviam na região. Os judeus, os cristãos e o grupo majoritário conhecido como os árabes pagãos, que adoravam e conviviam com múltiplos deuses, embora considerassem que um desses deuses era superior aos demais, o deus chamado Alá. O futuro profeta nasceu em uma família proeminente em Meca, mas sua infância foi marcada pela morte de seus familiares. Seu pai morreu 6 meses antes de seu nascimento e sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Após a morte de ambos os pais, Maomé foi colocado sob os cuidados de seu avô, mas este morreu 2 anos depois, até que finalmente ficou sob os cuidados de seu tio Abu Talib. Este tio não lhe deu um cuidado amoroso, mas sim Abu Talib se ocupou basicamente de que Maomé não morresse de fome. Mas como era um membro menor da família, era culturalmente inaceitável fazer mais do que isso naquele momento. No entanto, isso não quer dizer que o menino tenha sido completamente rejeitado. Abu Talib, apesar de tudo isso, o instruiu no mundo do comércio. Levou o jovem a uma missão comercial em caravana para a Síria e finalmente se tornou comerciante, trabalhando na troca de produtos entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. O Islã proíbe as representações gráficas de Maomé ou as limita seriamente. Porém, há poucas imagens feitas na antiguidade. Ibn Sa'ad, que foi um importante biógrafo, escriba e seguidor de Maomé quando estava vivo, o descreve da seguinte maneira: o apóstolo de Alá, que Alá o abençoe, não é nem muito baixo nem muito alto. Seu cabelo é uma mistura entre encaracolado e liso. Ele é um homem de cabelos pretos e cabeça grande. Sua pele tem um tom avermelhado. Os ossos dos seus ombros são largos e suas palmas e pés são carnudos. Ele tem cílios longos, sobrancelhas fechadas, testa lisa e brilhante e um longo espaço entre os ombros. Ele anda inclinado como se estivesse descendo de uma altura. Nunca houve um homem como ele, antes ou depois dele. De acordo com os relatos de quem o conheceu, Maomé era um homem de excelente caráter, bonito, analfabeto e talentoso em muitos aspectos da vida. Aos 20 anos, já era um comerciante com reputação de honesto e confiável. Um relato de outro dos biógrafos de Maomé, Ibn Ishaq, afirma que confiavam tanto nele que os líderes da região pediam que ele atuasse como mediador nos conflitos que surgiam. Quando o santuário central de Meca e da Península Árabe, chamado Kaaba, ou também conhecido como Pedra Negra, foi danificado em uma das frequentes inundações repentinas que ocorriam, foi Maomé quem foi solicitado a mediar em uma disputa entre os líderes dos clãs. Houve um desacordo sobre quem colocaria de volta na Kaaba a última pedra, a Pedra Negra, uma pedra sagrada. Essa atividade significava uma honra, e os líderes do clã não conseguiam decidir quem deveria receber a honra de devolver a pedra. Então Maomé inventou uma solução. Ele colocaria a Pedra Negra em um pano, e então todos os homens, segurando o tecido ao mesmo tempo, colocariam a pedra juntos. O manto que foi usado para esta cerimônia
bem como a história de união entre as tribos, se tornaram um importante símbolo muçulmano para os poetas e escritores no futuro. Maomé se casaria aos 25 anos com Radia, que tinha 40 anos de idade. Radia era uma das damas mais nobres da Meca. De acordo com os relatos antigos, até então ela teria rejeitado os homens mais ricos e poderosos da Arábia, pois buscava um homem com caráter e um alto nível de ética e moral. Maomé e Radia tiveram um casamento extremamente feliz. Ela não era apenas sua esposa, mas também sua amiga, confidente e apoio moral. Eles tiveram 6 filhos juntos. E após sua morte, Maomé se casaria com pelo menos mais 10 mulheres, uma delas com apenas 9 anos, segundo alguns textos do próprio Islã. Continuando com a história de quem se tornaria um dos líderes religiosos mais influentes de toda a história, Maomé viveu anos de paz, trabalho e harmonia com sua família. No entanto, já com 40 anos começou a sentir uma crise pessoal. Estava insatisfeito com sua vida, não encontrava sentido, até que no ano de 610 aproximadamente, teria sua primeira revelação divina. Maomé se tornou ainda mais reflexivo e espiritual, e ia rotineiramente meditar na caverna de Hira. Os muçulmanos acreditam que numa noite desse ano, o arcanjo Gabriel apareceu para Maomé, o mesmo arcanjo Gabriel do Antigo e Novo Testamento. A tradição muçulmana conta que Maomé ficou aterrorizado e, enquanto tremia de maneira incontrolável, o arcanjo Gabriel indicou que ele havia sido escolhido como o último dos profetas para pregar a palavra de Alá. Além disso, a história conta que Maomé descreveu que o arcanjo lhe deu o mandato para memorizar e recitar os versos que Alá iria revelar. O arcanjo se aproximou dele em forma de luz e disse: "Leia, Maomé, você tem que ler." E ele respondeu: "Mas é que eu não sei ler." O anjo Gabriel insistiu até que ditou a Maomé os primeiros versos do livro sagrado dos muçulmanos, o famoso Corão. A tradição muçulmana diz que Maomé correu para casa aterrorizado, pois ele acreditava que estava possuído. No entanto, sua esposa Radia o consolou e assegurou a Maomé que ele realmente ouviu a palavra de Deus, e ela o convenceu de que ele era um profeta, seu último profeta. Assim, Maomé começou a divulgar em Meca a recepção dessas revelações de Deus. E assim, de acordo com a fé muçulmana, é como Maomé, o mercador, se tornou Maomé, o profeta. Maomé havia assumido que ele era o escolhido de Alá para revelar ao mundo uma nova religião monoteísta. Sua mensagem convidava ao monoteísmo e à elevação da moral na conduta. Após a primeira aparição do arcanjo Gabriel, Maomé passou 3 anos em profunda meditação e oração. No entanto, durante esse tempo, ele não voltou a ouvir a voz de Deus nem de nenhum de seus mensageiros. De acordo com alguns relatos, Maomé chegou até a duvidar de sua primeira revelação, caindo em uma profunda tristeza e desespero, o que até o levou a considerar se jogar de uma montanha. Mas depois de 3 anos, Deus viu sua determinação e voltou a falar com ele. Nesta segunda revelação, Alá indicou a Maomé que ele tinha a ordem de difundir ativamente sua palavra e sua mensagem. E essas mensagens que Alá teria transmitido a Maomé são as que eventualmente se tornariam o Alcorão, no texto sagrado do Islã. E é importante ressaltar que, para os muçulmanos, o Alcorão foi escrito pelo próprio Deus, enquanto Maomé foi o veículo de Alá para transmitir sua palavra. Foi o primeiro humano a receber e revelar diretamente as mensagens de Deus. No ano 613, Deus disse a Maomé para difundir abertamente sua palavra, e foi assim que Maomé iniciou uma fase contínua de pregação pública. Maomé foi pregando as virtudes religiosas que teriam sido transmitidas a ele, a adoração a Alá como o único Deus, a oração todos os dias, a caridade, o jejum, a ordenação do bem, a proibição do mal, e todo um corpo religioso e moral que foi plasmado, como já mencionamos, no Alcorão, que foi escrito por seus companheiros enquanto o ouviam. Embora o Alcorão e seus ensinamentos sejam um tema que mereça outro vídeo, segundo os relatos, Maomé frequentemente apontava que ele não pregava nada radicalmente diferente do judaísmo e do cristianismo. Adoravam o mesmo Deus dos judeus e cristãos.
O Islã é considerado por alguns especialistas como uma continuação das religiões abraâmicas anteriores, como o cristianismo e o judaísmo. No entanto, os muçulmanos afirmam que a sua religião é a peça final da mensagem de Deus e o Alcorão é a palavra literal de Deus não corrompida pelos homens. Segundo eles, Maomé não teria criado uma nova religião, mas sim restaurado a fé monoteísta original de Adão, de Abraão e de toda a tradição abraâmica. Outro episódio de grande relevância, segundo os textos islâmicos, foi no ano 620, quando Maomé foi visitado novamente pelo anjo Gabriel. Desta vez, no meio da noite, em sua própria casa, Gabriel trouxe consigo o cavalo alado chamado Burak, o corcel celestial dos profetas. Burak levaria Maomé a duas viagens, uma física e outra espiritual. A viagem física seria feita desde Meca até a mesquita mais distante, que foi identificada como a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Lá Maomé orou por bom tempo e depois ocorreu sua ascensão aos céus. De acordo com a história, o anjo Gabriel teria levado Maomé a cada um dos 7 níveis do céu, onde ele encontrou Adão, o primeiro ser humano criado por Deus, com João Batista, com Moisés, com Abraão e até mesmo com Jesus Cristo, até que finalmente Maomé alcançou o mais alto dos 7 céus, onde ele encontrou Deus. Deus disse a Maomé que ele e seus seguidores deveriam orar 50 vezes por dia. Com a mensagem em mãos, Maomé começou a descer à terra, mas no caminho, Moisés se aproximou de Maomé e disse que 50 é demais e que ele realmente deveria pedir menos. Maomé viajou 3 vezes entre Deus e Moisés até que finalmente se estabeleceu para fazer 5 orações por dia, e que Deus recompensaria 10 vezes mais. Por isso, os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia. De acordo com sua cosmovisão, Deus mesmo ordenou a todos que orem 5 vezes todos os dias. Esta história é resumida no Alcorão e contada em detalhes dos índices islâmicos. Ambas as viagens são conhecidas como Isra e Miraj. E essa noite de ascensão é uma das noites mais celebradas pelos muçulmanos em suas tradições. Além disso, esse tipo de histórias nos ajuda a ver que o Islã tem uma relação mais explícita com a cultura cristã do que muitos conhecem à primeira vista. Embora para eles Jesus Cristo não seja o Filho de Deus, eles o reconhecem como um dos principais profetas de Deus. O reconhecem como um ser conectado com o divino e com a sua cultura. Segundo os muçulmanos, o primeiro homem criado por Deus, Adão, também teria sido um de seus profetas, continuando com Moisés, Abraão, João Batista, Jesus e agora o último dos profetas, Maomé. De modo que, voltando à vida do nosso protagonista, o profeta dos islâmicos começou a pregar na região árabe. Maomé declarou a unidade de Deus, afirmando que Alá é o único Deus e Criador de tudo. Pregou sobre o serviço a Deus e o juízo final, sobre o céu e o inferno, e sobre viver uma vida digna, ajudando aqueles que mais precisam, uma vida piedosa, deixando de lado as riquezas materiais. Este discurso atraiu multidões e Maomé fez um nome na Arábia. Multidões de pessoas desamparadas, estrangeiras e pobres se juntaram ao seu plano, pois Maomé aceitava pessoas de bem, independentemente de sua linhagem ou herança. O crescimento do discurso do profeta começou a incomodar as elites da região. Maomé tornou-se um problema à medida que ganhava mais seguidores a cada dia. Alguns tentaram convencê-lo com dinheiro para que ele parasse de pregar, mas ele recusou completamente. Eles até tentaram matá-lo e seus seguidores foram maltratados e torturados em Meca. A hostilidade vivida em Meca, onde Maomé e seus seguidores estavam, fez com que 13 anos após o início de sua pregação, os muçulmanos se mudassem para Yashrib, atualmente conhecido como Medina, no ano de 622. Medina era um grande oásis agrícola onde também havia seguidores dele e onde estabeleceu sua autoridade política e religiosa. Rompendo seus vínculos com as lealdades tribais e de suas famílias, Maomé demonstrava que esses vínculos eram insignificantes comparados ao seu compromisso com o Islã, uma ideia revolucionária na sociedade tribal da Arábia. Esta migração muçulmana para Medina foi chamada de Hégira, e este momento marca o início do ano no calendário islâmico. Maomé, agora em Medina, contava com uma comunidade inteira dedicada às suas palavras e ao recém-fundado Islã. Até mesmo líderes proeminentes e ricos de tribos e clãs se converteram ao Islã.
No ano de 624, Maomé recebeu uma nova revelação de Alá, que lhe disse que, ao orar, sempre deveria se posicionar com a testa voltada para Meca, em vez de fazê-lo em direção a Jerusalém. Aqui vemos por que os muçulmanos sempre se voltam para Meca ao rezar. Segundo a visão islâmica, Deus, o Criador Supremo, orientou os muçulmanos a orar 5 vezes por dia em direção a Meca. Agora, o profeta Maomé, estabelecido em Medina, logo teve que adotar uma nova faceta diante dos grandes desafios que estavam por vir. Apesar de ter ido embora, os líderes de Meca não esqueceram Maomé. As relações entre Meca e Medina estavam se deteriorando rapidamente. Todas as propriedades dos muçulmanos em Meca foram confiscadas e a violência contra eles estava escalando continuamente. Foi assim que a guerra começou e uma nova faceta de Maomé, a de estrategista militar. Para vencer neste conflito, Maomé empregou 3 amplas estratégias militares. A primeira foi aliar-se com as tribos que cercavam Medina e que possivelmente poderiam prejudicar o povo muçulmano. Em segundo lugar, enviou pequenos grupos para obter inteligência e ganhar aliados em Meca e seus arredores também. E em terceiro lugar, assaltar as rotas comerciais de Meca. Após estas operações, os chefes de Meca decidiram dirigir uma retaliação direta contra os muçulmanos, enviando um pequeno exército para invadir Medina. No dia 15 de março de 624, em um lugar chamado Badr, ambos os lados colidiram. Os exércitos de Meca, que marcharam a noite toda sob a chuva, cansados e desmoralizados, enfrentaram os 300 muçulmanos, que além de estarem bem localizados estrategicamente, lutavam por Deus e por seu profeta. Embora os seguidores de Maomé fossem numericamente 3 vezes inferiores aos seus inimigos, 300 contra 1000, os muçulmanos venceram a batalha. Este foi o primeiro de uma longa série de conquistas militares por parte do Islã. E é importante notar que esta batalha mudou o curso da história do Islã. Eles talvez não soubessem naquele momento, mas foi essa batalha que transformou os muçulmanos de um grupo de exilados em uma força a nascer considerada, capaz de derrotar povos e conquistar pela via das armas. E Maomé se transformou de um pária de Meca em um líder militar importante. Do lado de Meca, no entanto, a maioria dos líderes foi assassinada, o que permitiu a um homem chamado Abu Sufyan se tornar o líder do local por padrão. Abu Sufyan precisava esmagar os muçulmanos para poder recuperar o prestígio perdido. Imediatamente após a batalha de Badr, enviou 3.000 homens para atacar diretamente Maomé. O profeta considerou lutar atrás das muralhas de Medina, mas finalmente saiu com 700 homens para a batalha. Mas a falta de disciplina causou a derrota dos muçulmanos, que se retiraram para Medina novamente com Maomé, que foi ferido, mas não gravemente. Maomé teve outra revelação e afirmou que a derrota foi um castigo de Deus pela desobediência dos muçulmanos, bem como um teste de perseverança. Abu Sufyan recebeu uma notícia falsa de que Maomé havia morrido, por isso baixou as armas e pensou que não havia necessidade de mais derramamento de sangue. No entanto, uma vez em Meca, ele descobriu que Maomé ainda estava vivo, então decidiu reunir tantas tropas quanto possível para esmagar os muçulmanos de uma vez por todas. Abu Sufyan conseguiu reunir 10.000 soldados de tribos árabes e judaicas. Maomé e seus poucos soldados estavam em uma situação difícil. Não sabiam se lutar ao ar livre ou dentro de Medina. Mas no final encontraram uma terceira opção: a de cavar trincheiras do lado norte de Medina. Homens aptos cavaram durante 6 dias, e todo homem acima de 14 anos integraria o exército muçulmano. Maomé também conseguiu tropas de tribos vizinhas, para assim ter um exército de 3.000 homens no total. Tudo estava pronto para a batalha. Finalmente, as tropas de Meca chegaram às trincheiras, o fosso cavado pelos homens de Maomé, juntamente com as fortificações naturais de Medina, inutilizaram a cavalaria confederada de Abu Sufyan, e isso colocou ambos os lados em um impasse, à espera dos ataques. Os confederados convenceram os Banu Quraiza, uma tribo judaica que lutava com Sufyan, para atacarem a cidade pelo lado sul. No entanto, a diplomacia de Maomé conseguiu desestabilizar a aliança entre as tribos que se formava contra ele.
A boa organização do exército de Maomé, a baixa moral entre os confederados de Abu Sufyan e as más condições climáticas fizeram com que o cerco terminasse em um fiasco. Isso foi chamado de Batalha das Trincheiras. O cerco à cidade foi sobretudo uma batalha de intelectos, onde os muçulmanos com muito poucas baixas conseguiram derrotar seus oponentes com muita diplomacia. As tentativas de derrotar Maomé falharam. Como consequência, o Islã se tornou ainda mais influente na região, e os muçulmanos decidiram cercar os Banu Qurayza, provocando sua rendição. A derrota também fez com que Meca perdesse conexões comerciais na região e boa parte de seu prestígio. Um ano após a Batalha das Trincheiras, os muçulmanos chegaram a um acordo de paz de 10 anos com as tribos hostis de Meca, especificamente com os Quraysh, que era a tribo mais importante. No entanto, o tratado duraria muito pouco. A outras duas tribos da região, os Banu Bakr e os Banu Qussā, foi oferecido a aliança com quem quisessem dentro do acordo de paz. Alguns se aliaram aos Quraysh, enquanto outros se aliaram a Maomé em Medina. Por antigas contas e rivalidades de muitos anos atrás, os Banu Bakr, que se aliaram aos Quraysh em Meca, ignorando os tratados de paz, decidiram atacar os Banu Qussā e os Quraysh apoiaram a tribo agressora com armas e homens. A batalha ocorreu em Meca. Os Qussā, aliados de Maomé encurralados, buscaram refúgio no santuário da Kaaba, a Pedra Negra, lugar sagrado onde o sangue não deve ser derramado. No entanto, os Banu Bakr caçaram a tribo inimiga e massacraram todos. Maomé soube do ocorrido e os muçulmanos assumiram que era necessário acertar as contas com os Quraysh. O profeta decidiu que era hora de ir e tomar Meca. Com isso, viria um novo grande marco para a religião islâmica. Maomé reuniu o maior exército muçulmano da história com 10.000 homens. Meca está localizada em um vale cercado por colinas e encostas com 4 caminhos que levam à cidade. Maomé dividiu suas forças em 4, uma para cada caminho. A tática era atacar Meca simultaneamente por todos os lados, evitando que os defensores concentrassem sua força em um único ponto. E se encontrassem uma forte resistência em um dos caminhos, ainda tinham mais 3 para lançar um ataque bem-sucedido. E isso foi exatamente o que aconteceu. Um caminho enfrentou resistência, enquanto os outros 3 foram pacíficos e sem violência. Abu Sufyan entregou a histórica cidade de Meca a Maomé e também decidiu se converter ao Islã. Com Meca conquistada, Maomé visitou a Kaaba com seus companheiros e quebrou todos os ídolos e deuses. Reuniu o povo de Meca na Kaaba e proclamou que não há outro Deus além de Alá. No entanto, com o novo poder também vieram novos inimigos. Outras tribos se reuniram para atacar Maomé, mas foram derrotadas na Batalha de Hunain. Por outro lado, ao norte da Arábia, foram adotadas políticas anti-islâmicas e Maomé reuniu um exército de 30.000 homens para batalhar contra esses grupos. No entanto, Maomé não encontrou forças hostis, mas sim recebeu a submissão de vários dos chefes locais dessa região. A última cidade que resistiu aos muçulmanos na Arábia Ocidental foi Taif, e Maomé, ao atacar essa cidade, recusou-se categoricamente a aceitar sua rendição até que concordassem em se converter ao Islã. Este período marcava a unificação da Arábia e o início da rápida expansão do Islã pelo mundo. Décadas após a morte de Maomé, seus seguidores muçulmanos com grande coragem conquistaram a Pérsia, Palestina, Egito, Síria, Armênia e grande parte do norte da África, assim como cercaram 2 vezes Constantinopla, embora nunca tenham conseguido tomá-la. Depois, a partir do ano 711, começa a luta do Islã pela conquista da Península Ibérica, bem como parte da Europa Ocidental. Já com 62 anos de idade, Maomé finalmente completou sua primeira verdadeira peregrinação islâmica, e com ela estabeleceu um precedente para a chamada Grande Peregrinação que os muçulmanos empreendem todos os anos para Meca. Maomé sabia que sua vida logo chegaria ao fim e deu um sermão de despedida no Monte Arafat, a leste de Meca. Em seu discurso, ele compilou alguns dos ensinamentos mais importantes de sua pregação: a consideração da vida e da propriedade de todos os muçulmanos como sagradas, a proibição da usura, a não agressão a ninguém para que ninguém os agrida,
os direitos entre maridos e esposas, bem como aconselhou seus fiéis a não seguir certas tradições pré-islâmicas e expressou que os homens árabes e os não árabes, e os brancos e os negros, nenhum tinha superioridade sobre o outro, exceto em piedade e em boas ações. Meses após o discurso, Maomé morreria de causas naturais. O profeta adoeceu de febre e foi enterrado em sua casa. Hoje, nesse lugar, se encontra a Mesquita Verde de Medina. Durante sua vida, o profeta Maomé conseguiu unificar a Península Árabe e constituir o Islã como uma força religiosa, social e política. Uma religião que hoje tem quase 1,6 bilhão de seguidores. Os praticantes. Esta mesma religião conquistou um segmento importante do mundo e levou à queda de Bizâncio, o último dos impérios romanos, mais de 800 anos depois. Após a morte de Maomé, o califado islâmico se expandiu da Arábia até onde estão hoje o Paquistão e a Espanha. Com a morte de Maomé também estourou o desacordo sobre quem deveria ser seu sucessor. Essa disputa se formou entre dois homens, Abu Bakr, amigo e colaborador de Maomé, e Ali Abi Talib, primo e genro de Maomé. Essa briga dividiu a fé islâmica em duas, criando a famosa divisão entre sunitas e xiitas, divisão que ainda persiste fortemente entre os muçulmanos. Dessa maneira, Maomé, homem forte e carismático, sem dúvida foi uma das figuras de maior influência nos últimos 2000 anos da humanidade, estando a religião muçulmana hoje presente em quase todos os países do mundo, independentemente do que se possa opinar sobre ela, a qual, além disso, goza de uma força e uma taxa de crescimento entre seus praticantes que não se vê em muitas outras religiões hoje em dia. Agradeço por assistirem, sou Reinaldo Carrillo, isso foi a Nova Enciclopédia. Lembro a todos para sempre curtir, compartilhar, comentar. Agradeço todo o seu suporte. Até a próxima entrega.